Pessoal, estamos iniciando mais uma semana de aula. Desta vez a nossa aula tem por título A Estrutura Geológica do Brasil. Lembrando que na aula anterior nós falamos sobre a estrutura geológica do nosso planeta. Nós apresentamos a estrutura geológica do nosso planeta contendo três tipos de estrutura ou províncias geológicas, né? Três províncias geológicas. Nós falamos dobramentos modernos, bacias sedimentares e escudos cristalinos, certo? É importante nós, antes de falarmos sobre a estrutura geológica do Brasil, sobre as províncias geológicas do Brasil, falar sobre o Brasil e as placas tectônicas, porque tudo isso tem uma relação. Então vamos aqui, o Brasil e as placas tectônicas. Por que não ocorrem terremotos e vulcões no Brasil? Então, por causa da localização do território brasileiro, se localiza justamente no centro da placa sul-americana. A gente vai ver logo adiante no mapa que o nosso território está longe do limite. Então, aqueles fenômenos que ocorrem devido à movimentação das placas tectônicas, que nós podemos enumerar como os principais terremotos, vulcões, então vulcões não acontecem atualmente no Brasil, já aconteceu. Por quê? Porque o Brasil já foi um limite de placa tectônica. Então nós tínhamos vulcões e também nós tínhamos terremotos de alta magnitude. Hoje o território brasileiro não apresenta vulcões ativos e nem tem terremotos de alta magnitude. E é justamente por se localizar no centro de uma placa tectônica, longe das áreas de contato. É justamente nas áreas de contato onde vão ocorrer esses fenômenos que nós podemos ver no mapa, né? Próximo slide. Então nós temos aqui o nosso território, território brasileiro, está aqui o Brasil, está aqui o limite nessa parte aqui, na parte leste da placa sul-americana. Então o limite vem aqui mais ou menos no meio do Oceano Atlântico, muito distante do território brasileiro, que vocês podem observar aqui. Já que na parte oeste também fica muito distante. O território brasileiro vem até aqui e nós temos países aqui que estão justamente no limite. Nós temos o Peru, nós temos o Chile, são países que apresentam terremotos e erupções vulcânicas. Então o Brasil está no meio, ou seja, no centro de uma placa tectônica distante dos limites. Esses locais aqui, ó, vocês veem aqui, que são os limites das placas tectônicas, tem muitos vulcões, tem muitos terremotos, né? Então aqui outros países, ó, o Japão. O Japão tem muitos terremotos lá. Por causa de quê? O Japão é cortado por um limite de placa tectônica. E vários outros países, uma parte dos Estados Unidos, não é? Parte da Índia. Então são países que sofrem. Aqui justamente, ó, isso aqui é chamado o Círculo de Fogo do Pacífico, essa linha aqui, ó. Por que o Círculo de Fogo? Tem muitos vulcões, 90% dos vulcões está justamente nessa área, que se caracteriza por limite de placas tectônicas. Quando a gente estava falando de placas tectônicas, a gente falou da incidência de terremotos, de erupções vulcânicas, que se dá justamente nessas áreas de contato. Dentro desse contexto, a gente pode também dizer que o Brasil atualmente não tem dobramentos modernos, que são montanhas, porque justamente as montanhas, os dobramentos modernos, se originam do contato de placas tectônicas. Então, o Brasil já foi um contato de placa tectônica quando a África e o Brasil estavam coladinhos ali, como a gente viu na teoria da deriva continental. Então, o Brasil era um limite de placa tectônica. Então, tinha aqui muitos terremotos, tinha erupções vulcânicas. Inclusive no Rio Grande do Norte, quando a gente vai lá para Natal, ali passa por Parelhas, aí temos o Pico do Cabugi, mais ou menos aqui, onde está, eu estou colocando aqui a caneta. O Pico do Cabugi, então ali é um vulcão extinto, aquele vulcão tem milhões de anos. Ele era ativo quando o Brasil estava juntinho da África, então o Brasil era um limite de placa tectônica. E com certeza aqui no Brasil também tinha montanhas, ou seja, dobramentos modernos, mas que com o passar de milhões de anos eles foram sendo rebaixados, como eu falei na aula anterior, eu vou ainda falar um pouco nessa aula. Então a estrutura geológica do Brasil é uma estrutura antiga, certo? Por isso nós temos duas unidades básicas.
bacias sedimentares, que vai até 600 metros de altitude, então são lugares baixos, certo? Próximo do nível do mar, então bacias sedimentares. E escudos cristalinos, que vai de 601 metros a 2.990 metros, 999 metros de altitude. Chegando a 3.000 metros de altitude, já não seria escudo cristalino, seria o quê? Montanhas, ou seja, dobramentos modernos. Como a nossa estrutura geológica ela é muito antiga, então nós não temos mais dobramentos modernos, certo? Nós não temos mais montanhas. Com certeza nós já tivemos altitudes acima de 3.000 metros, acima de 4.000 metros, mas por essa formação ser muito antiga, ela sofreu com intemperismo, ela sofreu com a erosão, então ela foi sendo rebaixada. Aquelas rochas que compõem aquela altitude elevada, ela foi o quê? Se quebrando, ela foi sofrendo intemperismo, ela foi se esfarelando e sendo rebaixada até atingir o status de escudos cristalinos. O lugar mais alto do Brasil chama-se Pico da Neblina. A altitude é 2.995 metros. Veja que fica dentro dessa classificação. É um escudo cristalino, não podendo classificar como montanhas, ou seja, como dobramentos modernos. Certo? O planeta tem os três. O Brasil tem apenas duas estruturas geológicas. Então vamos falar um pouco aqui sobre essa estrutura geológica chamada de bacias sedimentares. Então elas são resultantes do acúmulo em áreas mais baixas de sedimentos e detritos oriundos do desgaste sofrido pelas rochas de terrenos mais altos ao longo do tempo geológico. Por exemplo, uma área de encontro de placa tectônica, um limite convergente. Então nós tivemos uma formação de uma montanha. Então nós tínhamos uma montanha, digamos, com 3.500 metros. Aos poucos ela foi sendo rebaixada. À medida em que ela estava sendo rebaixada, aquela parte de cima, aquelas rochas e os terrenos mais altos foram esfarelando, foram quebrando, formando aquele cascalho. Então aquele cascalho ele foi sendo levado de cima da montanha e depositado em um lugar mais baixo, certo? Formando ali o que? As bacias sedimentares. Ao passo que aquela montanha que tinha, digamos assim, 3.500 metros, ela foi sendo rebaixada. Baixou 3.400, 3.300, 3.200, 3.100, 3.000, baixou dos 3.000 metros, deixou de ser montanha, ou seja, deixou de ser um dobramento moderno, passando a ser um escudo cristalino. Observe que os materiais, certo? Eles não se perdem, eles são deslocados para outro lugar. Esses materiais de rochas, essas rochas desgastadas, são chamadas de sedimentos e detritos, então são retirados e colocados em um lugar mais baixo, formando justamente as bacias sedimentares. Essa estrutura geológica compõe a maior parte do território brasileiro. Então, a maior parte do território brasileiro, 64%, é recoberto pelas bacias sedimentares, que também tem um grande valor econômico, uma importância econômica as bacias sedimentares dentro do nosso território brasileiro. Então nós encontramos combustíveis fósseis, principalmente o carvão e o petróleo. Também podemos enumerar o gás natural. Então nesses locais nós encontramos esses elementos, né, nas bacias sedimentares. Vamos falar agora de escudos cristalinos, que também alguns autores chamam de cratos, certo? Crato ou escudo cristalino. Então, que são escudos cristalinos? São terrenos mais antigos. Justamente a sua antiguidade fez com que ele chegasse ao status de escudo cristalino. Quando diz terrenos mais antigos, é porque antes dele se tornar antigo, ele não era um escudo cristalino. Ele seria o quê? Uma montanha, um dobramento moderno. Então ele foi o quê? Erodido. Erodido vem o quê? De erosão. Como é que a erosão trabalha? A erosão ela trabalha justamente esfarelando a rocha, quebrando e rebaixando, certo? Através do quê? Essa erosão ela se dá devido ao quê? Às altas temperaturas. Então a temperatura incidindo sobre a rocha, chuvas, ventos. Então vai fazendo com que a rocha aos poucos vá erodindo, vai se quebrando, né? Passando pelo processo erosivo chamado de intemperismo. De baixas altitudes. Então é considerado de baixa altitude. Porque altas altitudes é só quando tem o status de montanha, certo?
nós sabemos que até 2.999 metros é chamado baixa altitude. Os cráteres, quando eu falo de cráter, estou falando de escudo cristalino, né? São encontrados principalmente no Brasil, no norte do Brasil e nas Guianas. Né? As Guianas são exceções, pois possuem grandes altitudes. Aqui no Brasil, na região norte, é onde tem as maiores altitudes. Como eu falei, o Pico da Neblina, 2.995 metros. Então ali está no norte do Brasil, ou seja, em Rondônia. Certo? Então, vamos aqui, ó. Escudo cristalino. A gente viu que as bacias sedimentares correspondem a 64% do território brasileiro, já o escudo cristalino por 36% do território brasileiro. Ele foi formado na era pré-cambriana, ou seja, é muito antigo, né? Nesses dois períodos arqueozoico e período proterozoico. O arqueozoico é 32% do período da formação do território brasileiro. Então, esse aqui é o mais antigo, ou seja, por isso que são mais baixos. E esses 4% é do período proterozoico, que é justamente aqueles lugares mais altos, com mais de 2.000 metros de altitude, porque eles são antigos, mas não tão antigos como no período arqueozoico. Então, quanto mais antigo, mais rebaixado se encontra. Certo? O escudo cristalino pode ser classificado ainda de duas maneiras. Certo? Quando expostos à superfície, são chamados de escudos. Exemplo, a Serra de Martins. Então, quando a gente vai ali para a Serra de Martins de Porto Alegre, nós vemos a olho nu as serras. Né? Então, nós chamamos de quê? De escudos. Por quê? Porque está exposto à superfície, nós podemos observar. Quando nós vamos aqui para a Chapada do Apodi, nós não vimos, é chamado de embasamento cristalino. Por quê? Porque estão recobertos por estruturas sedimentares. O que aconteceu? A gente vai ali para Solidade, ali, nós estamos ali na Chapada. Então, aquelas rochas ali do lajedo de Solidade são chamadas de rochas o quê? Sedimentares. Mas abaixo daquelas rochas sedimentares existe o quê? Rochas magmáticas. Existe o quê? Um embasamento cristalino. O embasamento cristalino, ou seja, os escudos cristalinos são formados de rochas magmáticas e metamórficas. Certo? Então, logo abaixo das rochas sedimentares, nós temos um embasamento cristalino. Nós temos rochas magmáticas e nós temos rochas metamórficas. Então, aquela parte do escudo cristalino nós não podemos observar. Nós vemos rochas sedimentares. Então, logo abaixo tem um escudo cristalino. Então, nós chamamos o que? De embasamento cristalino. Então, quando o escudo cristalino está exposto, nós vemos as rochas magmáticas e metamórficas, nós chamamos eles de quê? Escudos. Quando o escudo cristalino nós não podemos vê-lo, por quê? Porque ele está coberto por estruturas sedimentares, ou seja, por rochas sedimentares, nós chamamos de embasamento cristalino. O exemplo é a Chapada